Bem, vamos rever hoje a teoria dos sistemas lineares. Sistemas lineares. Certamente, talvez o assunto mais simples que a gente tem. Né? O que é um sistema linear? Primeira coisa, por que linear? Porque se trabalha com, essencialmente, as equações lineares, que são equações de retas. Então, você pega uma reta, y é ax mais b. Y é ax mais b. Essa é a equação básica da reta. Se você passar tudo por primeiro erro, fica y menos ax igual a b. Mas esse y aqui não precisa estar necessariamente multiplicado por 1. Então, aqui poderia multiplicar por qualquer número aqui, certo? Você multiplica aqui por c, multiplica aqui por c, você teria cy menos ca igual a bc. Muda, chama esses outros nomes aqui de qualquer coisa, muda o nome da letra, então você tem uma equação, aqui é x. Você tem uma equação da forma alfa y mais beta x igual a delta. Esta é a equação geral das retas. Equação geral das retas. Então, a gente, quando está fazendo cálculo, eu gosto na forma explícita, o y em função do x. Mas quando você está trabalhando cálculo numérico, geralmente você trabalha com a forma implícita, você trabalha na forma de uma equação geral das retas, que é desse jeito. Então, isso aqui é uma reta. Então, quando você olha, você tem uma reta. O sistema é quando você tem mais do que uma reta. Então, o sistema é quando você tem mais do que uma reta. Então, suponhamos que você tenha 3x mais 2y igual a 4, menos x mais 5y igual a menos 2. Certo? O que é isso? Nós temos duas retas. Eu não vou me preocupar em saber certinho como essa reta aqui, certo? Ver a posição dela. Então, você tem duas retas. Então, para entender, aí você tem um sistema. O que é um sistema? Ora, isso é uma reta. Suponha que seja assim. Aí você tem outra reta. Outra reta. Suponha que ela seja assim. Então, vamos supor que essa reta seja esta e essa reta seja esta. O que é resolver o sistema? Resolver um sistema é encontrar as soluções, isto é, todos os x e os y que satisfaçam todas as equações. Então, o x e o y tem que satisfazer esta e esta. Não é todo o x e y que satisfaz essas duas equações. Qual que é? É esse daqui. Porque nesse ponto x0 e y0, esse ponto está tanto nessa reta, portanto ele satisfaz essa equação, quanto nessa reta, e portanto ele satisfaz essa equação. Então, esta é a solução do sistema. Esta é a solução do sistema. Então, um sistema linear é isto, simplesmente isto. Vocês já viram isso no segundo grau, né? Não tem nenhuma novidade. Isso aqui está no capítulo 4, no nosso livro básico, né? Esse livro aqui, muito completo, um livro bastante completo de cálculo numérico. E esse capítulo está bastante legível, sem problema, né? Então você pode. Então tá aqui. Aí agora a gente precisa entender um pouquinho, eu acho que tem uma visão geométrica do que está acontecendo aqui, porque eu fiz esse desenho aqui, mas poderia ter acontecido a seguinte coisa. O que poderia ter acontecido? Poderia ter acontecido que as duas retas fossem paralelas.
Então, aqui tem solução única. Solução única. Quem que é a solução? Esse pontinho. Agora, os pontos que satisfazem esta reta estão aqui. Os pontos que satisfazem esta reta estão aqui. Oh, mas não tem nenhum que está ao mesmo tempo nas duas retas. Então, esse sistema não tem solução. Ou é impossível. Existem dois nomes aí que dá. Aqui o livro chama de impossível ou inconsistente. Não tem solução. Então, nós temos duas situações bem claras. Ou uma solução única aqui, ou não tem solução. Pronto. Agora, existe uma outra possibilidade. Existe uma outra possibilidade, que é a seguinte. Você tem essa equação da reta aqui. Vamos supor que essa equação da reta aqui seja a 3x mais 2y igual a 4. Não é, eu não sei certinho onde é essa reta. Para saber onde é essa reta, eu preciso achar dois pontos, fazer a reta certinho. Suponho que essa reta seja. Agora, é uma questão algébrica. Multiplica essa equação por 2. 6x mais 4y igual a 8. Ora, quando você olha aqui, são duas equações diferentes, não são? A mesma equação. Ora, mas essa daqui é múltipla desta. Então, todo mundo que satisfaz isso aqui vai satisfazer isso aqui também, porque você põe o 3 em evidência, esse aqui, né? Isso aqui põe o 2 em evidência, esse aqui é 3x mais 2y igual a 2 vezes 4. Isso, eu multipliquei por 2. Então, se você tem uma solução desta, essa soma vai dar 4. Então, aqui dá 2 vezes 4 igual a 2 vezes 4. Portanto, é a mesma reta. É a mesma reta. Portanto, esta reta e essa são a mesma. Não tem jeito de distinguir as duas. Significa que qualquer pontinho aqui, x0, y0, todo ponto na reta é solução. É solução. Portanto, quantas soluções temos? Infinitas soluções. Infinitas soluções. Então, nós temos infinitas soluções. Então, essencialmente, um sistema linear, ele tem solução única, não tem solução ou tem infinitas soluções. Este é o problema geral de sistemas lineares. Todo sistema linear você tem que responder essa pergunta. Tem solução única ou não? Tem. Tem solução? Não tem solução? Tem solução. E se tem solução, pode ser única ou pode ser infinitas soluções. Esta é a situação básica de um sistema linear. Certo? Então, isso é bom da gente, é um exemplozinho simples, mas básico, porque toda a ideia está aqui. Então, só para entender as ideias. Se você tem 3 equações, 2x menos y igual a 4, menos x mais 5y igual a 0, 2x menos 8y igual a menos 3. Se você tem 3 retas, o que acontece? Pensa assim, você joga 3 pauzinhos no som. Um aqui, outro aqui, aí você joga outro. Na hora que você joga outro, a tendência do outro é passar assim. O que acontece? Esse satisfaz essa e esta, esse satisfaz essa e essa, esse satisfaz essa e essa, mas não tem nenhum que satisfaça as 3 ao mesmo tempo. Então, em geral, esse sistema aqui tem tendência, isso é, se você inventar um sistema da sua cabeça, igual eu inventei aqui agora, tem tendência a não ter solução.
esse aqui é nesse sentido. Se você inventar ele na sua cabeça, provavelmente não tem solução. Você pode fazer o experimento aí. Inventa três equações, tenta resolver o sistema, você não tem solução. Ah, mas isso sempre acontece? Não, não é verdade. Por exemplo, você pode ter esta reta e outra reta que tem solução única. Então, um sistema que tem 3 equações e 2 incógnitas pode ter solução única. E também pode não ter solução. Por exemplo, uma reta, outra reta, paralelas. As 3 são paralelas, não tem solução. Aqui tem solução única. Portanto, esse problema ele aparece em sistemas que possam ter mais equações do que incógnitas. Então, se você tem mais equações do que o número de incógnitas, você pode ter esta situação. Ok? Nós nos restringimos apenas aos sistemas quadrados. O que é um sistema quadrado? É um sistema que o número de incógnitas é igual ao número de equações. Portanto, nós não estudamos essa situação, né? Mas deixar claro que quem entendeu o sistema quadrado, o sistema que tem o número de equações igual ao número de incógnitas, número de variáveis, é isso? No nosso caso aqui você tem a variável x e a variável y. Você tem 2 retas, duas incógnitas. Então, quem entendeu o sistema quadrado resolve tranquilamente qualquer outro sistema. Então, vamos pensar ainda, continuar no sisteminha 2x2, porque toda a ideia está aqui. Toda a ideia está aqui. Então, vamos pensar aqui. 3x mais y igual a 4. Certo? X menos 2y igual a menos 2. Pega esse sistema. Como que eu resolvo esse sistema? Olha, gente. Resolver sistema linear, eu já falei isso, é uma coisa trivial. Qualquer estudante pode ser ensinado lá no primeiro grau. Por quê? Porque tem um método muito simples. Você tira uma variável numa equação, joga na outra e vai substituindo, vai diminuindo o número de variáveis. Por exemplo aqui, se você pegasse essa equação, x, passa o y para lá, menos 2 mais 2y. Aí você vem nessa equação aqui, onde for x, você põe 3, onde for x, você põe menos 2 mais 2y mais y igual a 4. Aí fica menos 6 mais 6y mais y igual a 4, não é isso? Certo? Essas contas estão certinhas. Aí, aqui deu 7y igual a 4 mais 6, y igual a 10 sobre 7. Achei o y. Aí você vem nessa equação aqui, x igual a menos 2 mais 2, que multiplica 10 sobre 7, x igual a menos 14 mais 20 sobre 7, x igual a 6 sétimos. Certo? Você gosta disso. Para ver se está certinho, você pega esses dois valores, joga aqui para ver se está certinho, se não erramos a conta. Certo? É sempre bom ver se não errou. Esse método, chamado de substituição, resolve qualquer sistema de qualquer tamanho. Resolve. É só você ir substituindo. Então, você vai numa equação, você tira uma variável em função das outras, vai em todas as outras equações e elimina aquela variável. E você vai fazendo isso. Então, é possível resolver qualquer sistema desse jeito. Só que aqui tem um problema. Pense em um sistema grandão. A quantidade de contas que você vai fazer é enorme. Então, o problema de sistemas lineares não é um problema teórico, é um problema prático.
é trabalho demais, você vai gastar horas, 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 dias, anos para resolver um sistema. Ah, mas hoje tem computador, existem sistemas gigantescos. O mundo hoje é muito complexo, então você tem sistemas lineares gigantescos, com uma quantidade gigantesca de variáveis e de equações, mesmo para o computador, esse método não é eficiente. Então a gente precisa de um método, a gente precisa de um algoritmo, a gente precisa de uma receita para fazer o sistema de maneira mais eficiente. Então aqui a questão não é mais teórica, a questão é fazer um algoritmo eficiente, que seja rápido no cálculo. Então, a ideia é esta. Então, vamos começar a continuar aqui com esse sisteminha 2x2. O problema do sisteminha 2x2 é que quando você tenta mudar a estratégia, fazer um algoritmo, como o sisteminha 2x2, você não vê vantagem em relação ao método da substituição. Parece que você está tendo a mesma quantidade de trabalho. É porque o sisteminha é pequenininho, certo? Então, a eficiência do algoritmo ela fica mais clara quando o sistema é maior. Mas aqui, como está nas ideias, vamos... Então, o que a gente pode fazer aqui? Uma das coisas que a gente faz é você ir modificando o sistema sem alterar a solução. As soluções têm que ser a mesma. Então, eu posso multiplicar essa função aqui por um número. Eu posso multiplicar essa função por um número. Vou multiplicar essa função aqui por que número? Por que número? Ora, se eu multiplicar essa função aqui por menos 3, se eu multiplicar essa função por menos 3, o meu sistema fica 3x mais y igual a 4. Essa eu não mudei. Essa daqui eu multipliquei por menos 3. Menos 3x mais 6y. Multipliquei por 3, é isso? Igual a 6. Então, tem esse sistema. Agora, eu faço uma outra operação, que é a seguinte. Eu mantenho a minha lá, a primeira. E somo as duas equações. Quando eu somo as duas equações, se eu tenho uma solução que satisfaz esta e esta, a solução satisfaz a soma. É claro, não é verdade? Se você tem um número, se você tem xy que satisfaz 3x mais y igual a 4 e satisfaz menos 3x mais 6y igual a 6, se eu somar as duas, esse mesmo xy vai satisfazer, quando eu somar as duas, eu vou somar aqui 4 mais 6, vai satisfazer a outra equação. Então, eu posso somar as duas equações. 3x mais y igual a 4, eu somo com essa, na hora que eu somar dá 0x, essa daqui dá mais 7y, e esse daqui dá 10. Somei as. Então, esse sistema é equivalente a esse sistema, que é equivalente a esse sistema. Não são o mesmo sistema, mudou a cara deles, mas as soluções são as mesmas. Então, eu obtive esse sistema. Qual que é a vantagem desse sistema? Tem uma variável a menos nessa equação. Então, na verdade, nessa equação aqui, eu tiro o valor do y de graça aqui, porque aqui é 0. Então, eu passo o 7 para lá dividindo, eu tiro que o y é 10 sobre 7. Aí eu obtive o valor de uma variável. Agora eu vou na outra equação, substituo essa variável, 3x mais 10 sobre 7 igual a 4. 3x igual a 4 menos 10 sobre 7, certo? Passo, então daqui você tem que 3x é igual a 28 menos 10 sobre 7. E daqui você tira que x é igual a 18 sobre 7
18. Passo o 3 para cá, dividindo. 21. Que é isso? Não é isso? Vai lá. 28 menos 10 dá 18. Sobre 7, passo dividindo. Achei a solução. Confiram aí se está certinho. Pega esse, joga nessa equação e vê se dá certinho. Sempre deve se conferir para ver se está certo. E obtemos a solução. Essa ideia simples vai ser a origem do algoritmo básico para resolver qualquer sistema, que é o método de substituição de Gauss. Essencialmente, essa ideia aqui. Você multiplica e depois soma. Quem que você multiplica? Você tem que multiplicar essa equação por alguém que vai dar exatamente menos esse valor aqui. Então, essa aqui é a ideia do método. Muito bem. Então, aqui a ideia básica. A outra ideia que a gente já viu, tem nas aulas, no livro, nas aulas antigas, nos textos, é o seguinte. Imagine um sistema que tem 200 equações, 200 incógnitas, você tem que manipular isso tudo. Tudo que você economizar aí, é importante para você economizar em termos de tempo. Portanto, quando você tem um sistema 3x mais y igual a 4, menos x mais 8y igual a 10, já mudei o sistema. Quando você tem um sistema, a linguagem para se trabalhar com sistemas lineares é a linguagem matricial. Você vai escrever isso aqui como uma matriz 3, 1, menos 1, 8, que multiplica o vetor de incógnitas x, y, e esse aqui é o vetor de 4 sobre 10. Então, esta é a linguagem vetorial. Você vai escrever os coeficientes do sistema como uma matriz, você vai escrever o vetor das incógnitas, você vai escrever o vetor das matrizes, dos termos independentes. Então, esse aqui é a matriz do sistema. Matriz do sistema. Então, todo mundo, quando você programa no computador, você sempre programa uma matriz. Na verdade, quase todo programa de computador, ele usa a linguagem matricial. A ideia de matriz é uma das ideias mais bem-sucedidas que existe na matemática, no mundo da ciência. Você vai resolver problemas que não tem nada a ver com sistemas lineares, o programador sempre geralmente faz uso de uma linguagem, de uma programação que se chama de matricial, isto é um jeito de você colocar os dados, você sempre tabela os dados. Isso é uma tabela, você tabela os dados, viram uma matriz. Então, a linguagem vetorial matricial, ela é essencial. E esse aqui é o produto de matrizes, né? Esse vezes esse, mais esse vezes esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, dê uma recordada aí no curso de Geometria Analítica, onde vocês viram a matriz do sistema. Você ainda pode ganhar mais do que isso. Você pode, primeiro, você não precisa escrever o vetor. Você não precisa escrever o vetor de incógnitas, porque você já sabe que as incógnitas, tem duas incógnitas. O nome da incógnita não interessa, para que você precisa saber que uma incógnita chama X e outra chama Y? Ela poderia chamar João e a outra Antônio, tanto faz. Então, na verdade, você não precisa disso. Na verdade, você precisa, para resolver o sistema totalmente, o que você precisa? Do 3, do 1, do menos 1, do 8 e do 4, 10. Às vezes a gente põe assim, só para lembrar. Então, você precisa dessa matriz. Esta aqui chama matriz ampliada do sistema. Tudo está aqui. Eu não preciso de mais nada além dessa matriz aqui.
não preciso de mais nada. Aí, tudo que você fez. Então, você só precisa trabalhar com essa matriz. Tudo que você fez com o sistema, você faz aqui. Então, na verdade, tudo você vai fazer só aqui, né? Então, por exemplo, aqui a gente tinha que multiplicar por quanto aqui? Tem que multiplicar por 3 para ficar menos 3 aqui, eu somar aqui. Então, eu vou multiplicar essa linha aqui por 3 vezes a linha 2. Então, aqui, quando eu multiplicar 3 vezes a linha 2, vou escrever aqui, vai ficar 3, 1, 4. Multipliquei a linha 2 por 3. Menos 3, 24, 30. Menos 3, 24, 30. Multipliquei essa linha. Depois, o que a gente fez? A gente somou, deixou a primeira equação e somou as duas. Somei as duas equações depois que multiplicou por 3. Não foi assim? Aqui ficou 3x mais y igual a 4. Aqui ficou menos 3x mais 24y igual a 30, não é? Aí o próximo passo era somar essas duas equações. A primeira continua do mesmo jeito, e aqui soma. Então vai dar 0x mais esse dá 25y igual a 34. Então, eu multipliquei aqui por 3, o próximo passo vai ser somar as duas. Essa fica, esse com esse dá 0, esse com esse dá 25, esse com esse dá 34. 34. Aqui. Pode pôr esse risquinho aqui para ajudar a visualizar. Ficou desse jeito. Então, olha aqui. 0x mais 25. Como é que eu tiro o y aqui? 25y igual a 34. Eu passo 25 para lá, dividindo. Depois que você chegou nessa situação aqui, você resolve o sistema. Por quê? Nessa equação aqui, você lembra de novo, você volta para o sistema, 25y igual a 34. Aí você passa dividindo, y igual a 34 sobre 25. Depois você vai nessa equação aqui, 3x mais y, mas quem que é o y? O y é 34 sobre 25 igual a 4. Aí você vai para 35 igual a 4 menos 34 sobre 25, faz as continhas e acha o x. Resolvemos o sistema. É apenas isso. O que você tem que fazer é isso. Então nós temos que organizar como é que você vai fazer esse procedimento quando a matriz for maior. Este é o algoritmo de eliminação de Gauss. Observe que essa matriz aqui, ela ficou uma matriz desse jeito. Isso aqui lembra o quê? Um triângulo. Então, quando você tem uma matriz quadrada, certo? N por N. Aqui é a diagonal, porque isso aqui é um quadrado, ela tem uma diagonal. Se aqui tudo for zero e aqui diferente de zero, essa matriz chama-se matriz triangular superior. Então, toda vez que você tem uma matriz triangular superior, o que nós fizemos foi pegar o sistema e levar ele de tal maneira que a matriz do sistema vira uma matriz triangular superior. Certo? Essencialmente o método é esse. Então, a ideia é muito simples. Então, isso aqui é segundo grau, né? Tudo que eu falei aqui é visto no segundo grau. Mas é bom ter isso na cabeça, bem claro, para depois a gente ter o algoritmo certinho. E depois é só uma questão de capricho, de ter calma nas contas, você resolve o sistema. Qualquer sistema. Ok?